Fala pessoal do Sexto Vidro, tudo bem com vocês? Pessoal, quando eu falo para vocês que o aquarismo é um vício irreversível, muita gente duvida, fala, poxa Souza, você está exagerando. Mas você vai conhecer agora a história dessa casa. Essa casa foi adquirida, sabe por quê, pessoal? Porque ela tinha um lago. Será se o dono aí gosta? Então hoje nós vamos falar sobre lago e falarmos também sobre aquários plantados. Porque aqui o nosso laguista também é aquarista e tem 2 aquários plantados maravilhosos. Bora lá com a gente! Pessoal, então é para isso que a gente está nesse sistema aí de invadir a casa dos outros. Só que hoje a gente não vai invadir não. Nós vamos tocar o interfone e vamos ver se o nosso professor da UFG, o Aristônio, está aqui. Vamos lá. Sim. Aristônio Souza. Ô, meu amigo, já tô saindo aí, só um minutinho, por gentileza. Demos sorte, está em casa. Vamos só esperar o homem aparecer então. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Ô, meu amigo, satisfação? Tá aí. Nós vamos conhecer hoje a história do Aristônio. Pessoal, como foi dito, hoje nós estamos aqui com mais uma presença, mais uma participação ilustre. Aqui não é qualquer um não, aqui é PhD, meninos. Vocês vão conhecer a história desse menino. Vamos conhecer a história também dessa casa que eu achei muito interessante. Vocês vão ver o que é o estágio máximo, né? O cap de level do vício no aquarismo. Tá? Temos aqui a prova viva. Então, vamos receber aqui o nosso convidado de hoje. Eu não sei se ele é o nosso convidado do canal ou se nós somos os convidados da casa dele hoje. O importante é que nós estamos aqui e agora vocês vão conhecer o Aristônio Teles. Souza, você são os meus convidados aqui, né? É um prazer imenso tê-los aqui para conhecer um pouco sobre a minha casa, sobre o hobby que nós amamos, né? Sim, viciados. Somos viciados. Eu costumo dizer que o hobbyista da aquariofilia, ele é um voyeur, porque ele tem um extremo prazer em ver, tem uma satisfação em ver o aquário dos outros, mas também um pouco de exibicionista, né? Assim, ele tem um narcisismo muito grande de querer exibir a sua obra, o seu aquário, o seu lago. E é um obsessivo também, né? É o que nos faz estar nesse vício, né? Nessa cracolândia que é a vida do aquarismo. E é um vício que eu acho que não tem volta. Não tem. Não tem volta. Não tem volta. Eu estou pensando em montar uma clínica. Uma clínica de recuperação de aquaristas e abstinentes. O que você acha? Depois tem, inclusive, aquaristas anônimos, né? Não, mas o aquarista ele é muito narcisista, ele não pode ser anônimo. Ele quer se exibir. Né? Ele quer se exibir. Professor, o senhor falou com relação à história da casa, né? Foi naquele período pandêmico que também veio o afloramento do aquarismo em muitas pessoas. E a sua história, apesar de ter começado aqui há 7 anos, 8 anos atrás, também englobou um pouco dessa pandemia, né? Essa coisa chata que nós vivemos por aí. Conta para a nossa turma agora o que foi decisivo para você vir. Conta a história de você ter comprado essa casa e ter vindo para cá. Então, você sabe que eu não sou daqui de Goiás, né? Eu sou baiano, sou de Salvador. E saí de Salvador em 2002 para estudar e não voltei mais. Né? Fui para Brasília, depois para Belo Horizonte e terminei me estabelecendo aqui em Goiânia em 2008, há 15 anos atrás, quando fiz o concurso para a UFG, fui aprovado e estou aqui desde então. E em 2014 eu casei, né? Conheci a minha esposa, e quando foi em 2016 ela engravidou. Nós morávamos num apartamento no setor Bueno e a gente começou a olhar imóveis para mudar, para estar mais próximo do trabalho. Ela é professora também da UFG, né? Então nós queríamos estar mais próximo do trabalho porque o trânsito estava muito suportável. Era um apartamento bom, mas a região muito barulhenta, enfim. As coisas básicas, né? Isso. E aí começamos a olhar casas aqui no Jaó, gostávamos muito do setor Jaó, tínhamos amigos que moravam aqui. E um dia à tarde estava olhando anúncios, né, de imóveis e eu dei de cara com fotos dessa casa. E a primeira imagem que me chamou a atenção foi de um lago na frente da casa. E aquilo ali, rapaz, me marcou, eu fiquei apaixonado. Imediatamente chamei minha esposa, ela se mostrou inicialmente assim relutante, eu falei, não, vamos lá, vamos marcar para ver essa casa e tal. Estava um preço que estava aproximadamente dentro do nosso orçamento, né?
imediatamente liguei para o corretor, ele já se prontificou a receber, e peguei o carro e vim, no sábado à tarde. Vim tão entusiasmado que peguei uma multa, rapaz, naquele túnel ali da T63, não, ali mais na Botafogo. Sei, sei. E é 60 km por hora, eu passei a 65, fui multado. É do Mutirama. Isso. Enfim. Ô agonia, ô agonia. E foi uma alegria e uma decepção ao mesmo tempo. Uma alegria porque assim, a casa é uma casa muito bonita, dentro daquilo que eu imaginava, porém o lago estava soterrado. E, putz, foi um banho de água fria, assim, que eu olhei, eu falei, mas cadê o lago que tinha aqui? Ah, não, o proprietário soterrou ele porque o imóvel estava vazio já há algum tempo. Então ele tirou as cartas que tinha no lago, doou para o Clube Jaó e soterrou. Então tem trabalho com manutenção. E eu fiquei olhando, falei, pô, mas essa casa tem potencial. Aí minha esposa inicialmente ficou relutante, porque a casa era muito grande, ia dar muito trabalho na manutenção. E no final das contas conseguimos comprar a casa. Isso foi no dia 30, nós mudamos para cá no dia 31 de setembro de 2016. E quando foi em 2017, nós começamos uma reforma com a intenção de reativar o lago, né? Então, eu contratei um cara que era supostamente especialista, né, em lagos, ele me ajudou. Eu dei ideia do projeto e conseguimos montar o lago, que é o que vocês vão ver daqui a pouco. Pessoal, e tem mais uma coisa. Nós já estamos aqui providenciando o contrato para poder trazer o professor Ari, porque além de viciado em aquarismo, vamos puxar aqui o currículo desse menino. Assim, eu sou formado em Ciências Biológicas, eu sou licenciado em Ciências Biológicas, né? Então, sou professor de Biologia, sou biólogo e em seguida fiz mestrado e doutorado em Botânica. Fiz mestrado em Botânica na UNB, em Brasília, e o doutorado em Biologia Vegetal na UFMG. Aí foi quando eu vim para cá e depois eu saí para fazer o pós-doutorado, eu passei uma temporada no Jardim Botânico Real de Kew, em Londres, e passei um período também no Museu de História Natural da França, em Paris. Aí depois retornei e há 15 anos estamos aqui na UFG, dando aula para os cursos de Ciências Biológicas, Agronomia, Farmácia, Engenharia Florestal, Zootecnia, formando essa turma aí. Pessoal, agora como foi prometido, nós vamos ali conhecer o lago do professor Ari, olha só. De cara, já temos um deck aqui. Professor, pode começar a sua história. Pois não, então, esse laguinho, como eu falei, quando eu adquiri a casa, ele estava soterrado, né? Então ele estava cheio de areia, eu tive que pagar um garoto aqui para me ajudar a tirar a areia. Passamos uma manhã inteira aqui tirando a areia desse lago. E ele era basicamente um caixotão de cimento. Eu tenho a imagem dele, como ele era originalmente, eu vou compartilhar, vocês certamente vão ver essa imagem no vídeo. Mas então, o que é que nós fizemos aqui? Esse lago tem 8 metros de comprimento, por 1,90 m de largura e aproximadamente 30 centímetros de profundidade. Tem algo em torno de 3.500 litros. Né? E o mais legal é que as rochas, né? Essas rochas, esses seixos rolados em volta dele, por incrível que pareça, que tem mais de 1 tonelada de rochas. São rochas grandes, algumas são escondidas. Ele é impermeabilizado com uma geomembrana de PVC, que é uma geomembrana elástica. Aí é coberto por uma camada de perlon, que é uma proteção mecânica para a geomembrana. Tem areia e tem os filtros, né? Aqui atrás, nós temos uma bomba um pouco escondida ali. Uma bomba de recalque, né, com uma vazão de 9.500 litros por hora, que bombeia a água que passa pela população aqui por baixo do deck e que manda ali embaixo daquela passarela, é um alçapão. Então aqui embaixo nós temos um filtro com lâmpada UV de 37 watts, então a água passa pelo filtro e vai com um filtro pressurizado que fica ali atrás. Então, um filtro que tem uma vazão grande, é um filtro de 15.000 litros hora. Esse filtro é basicamente um grande escovão e embaixo tem as mídias biológicas, é algo em torno de 10 kg de biogás, né, que faz toda a filtragem biológica. A água passando pelo filtro vai para a cascata e retorna para o lago. E aí tem todas as plantas, né, que ajudam na filtragem, na absorção da amônia, do nitrito, é algo muito interessante para o lago. Quer dizer então que nas fotos haviam imagens do lago. Você chegou aqui, não tinha um lago, você tem que fazer um processo de ressuscitação do lago. Ressuscitação, restauração, na verdade, assim, eu fiz uma releitura desse lago, né? Porque ele não tinha geomembrana, a impermeabilização dele era toda feita apenas no cimento, né? No concreto. E tinha muitas plantas, tinha uma bomba, antigamente ficava uma bomba aqui, uma bomba externa, que eu imagino que ia fazer muito barulho. Tinha uns geysers também, que eu isolei eles.
E aí colocamos esse sistema de cascata que não havia. Então, na verdade, originalmente, a oxigenação da água era feita por meio desse jeito. Essas plantas que vocês estão vendo na borda, tudo aqui nasceu espontaneamente. Eu não plantei nada. Passarinho que foi trazendo semente, planta foi crescendo. As únicas plantas que eu efetivamente coloquei foram as plantas aquáticas, né? Então, como a gente pode ver aqui, as cavalinhas, eu coloquei. Os alfaces d'água, né, que são as pistas, também foi colocado. Os aguapés, as ecornes cráspes, também foi colocado. Isso aqui a cada mês eu tenho que tirar 50%, que elas crescem abundantemente aí. E eu aproveitei esse espaço aqui para fazer uma espécie de mudário. Então, assim, as plantas que eu podo nos meus aquários plantados, eu vou jogando aqui, né? E é muito interessante, porque vai ficando como um backup natural aqui das minhas plantas, né? Então aqui nós temos uma samambaia aquática, que é a Macioea. Que muita gente chama de trevo de 4 folhas. Então isso, olha só pessoal, a vantagem de você ter um professor é isso. Nós, meros mortais, bateu o olho nisso aqui, conhecemos desde criança. Trevo de 4 folhas. O que é isso, professor? Pois é, isso aqui na verdade é uma samambaia, né? Apesar de ter uma semelhança muito grande com os trevos que a gente conhece, né? Que crescem comumente em gramas, mas na verdade é apenas uma semelhança adaptativa, o que a gente chama de convergência evolutiva, né? Na verdade isso aqui é uma samambaia, né? Aquática, enquanto que o trevo, esse comum que a gente encontra, geralmente com 3 folhas, que quando acha um de 4 folhas é um sinônimo de sorte, né? Aqui é uma outra planta, é uma angiosperma, é uma planta que produz frutos e sementes, né? Mas aqui nós temos outras plantas também igualmente interessantes, viu, Souza? Nós temos outra samambaia aquática, que é a salvinha, que é essa aqui. Muitos aquaristas, colegas aquaristas certamente conhecem, né? É uma planta, uma samambaia flutuante, de vida livre. Mas nós temos aqui, ó, que são rotalas, que na fase imersa, né, que vocês vão ver lá nos aquários, é completamente diferente. Essa planta, quando ela atinge o meio emerso, ela assume essas formas. O que mais nós temos aqui? Temos muros, tem muitas podas de plantas aqui, vamos jogando aqui. O bioma está completo. Aqui a planta, né? Mostrando aqui. A fauna aqui é constituída basicamente de carpas, né? Então tem algumas carpas COI, outras são carpas mais simples, coloridas, né? Essa aqui é uma COI, essa aqui é uma capa de couro, uma capa muito bacana. Mansinha. Isso mesmo, tem umas carpas Bell aqui. E tem o quê? Tem 2 cascudos. Aí que quando eu adquiri há 7 anos atrás, que eu coloquei aqui no lago, tinha algo em torno de 7 centímetros, hoje está com uns 20 centímetros, crescendo bastante. Você falou da litragem, as coisas todas, essa composição de fauna e flora do lago. Mas eu estou prestando atenção aqui, rapaz, que a sua água é limpinha. E nós sabemos que manter um lago, ainda mais o seu aqui, já pelo horário da manhã que nós estamos gravando, o sol pega diretamente. Como que você consegue deixar essa água limpa? Qual que é o segredo? Isso é interessante, muitas pessoas me perguntam isso, né? Porque assim, é um lago que pega sol parte da manhã e parte da tarde, mas por incrível que pareça, eu nunca tive problema com algas nesse lago, né? Nunca tive uma floração excessiva de algas, e eu devo isso às plantas que estão aqui dentro, as plantas naturais, né? Então, a água-pé, o alface d'água, a cavalinha, elas fazem esse trabalho de filtragem biológica, né? Claro que o filtro ajuda bastante também, o filtro biológico robusto, né? Com muitas mídias, mas eu acho que as plantas são essenciais. Eu imagino que se eu não tivesse essas plantas aqui, eu não teria essa água com essa qualidade transparente. Tem um filtro V, mas o filtro V, ele termina ajudando mais na eliminação de patógenos da água, né? E, claro, de algumas algas também. Mas eu ainda dou mais crédito às plantas do que o filtro V. Até porque esse meu filtro, para ser bem honesto a vocês, tem mais de 1 ano que eu não troco a lâmpada, então certamente a lâmpada já perdeu a efetividade dela. E as plantas são essenciais, né? Não apenas pelo seu valor de atribuir qualidade para a água, mas pelo seu valor paisagístico, né? Acho que agrega bastante. Imagine se esse lago fosse apenas um retângulo de concreto. Acho que não teria a mesma graça, né? A mesma beleza que tem com essas plantas que vão crescer naturalmente. Olha, essas samambaias foram crescer naturalmente, essas margaridas foram crescer naturalmente. Então eu vou deixando, né? Quando a coisa está muito feia, eu vou tirando, vou manejando, mas eu tento entender o máximo possível. A gente está numa época que o jardim está muito bonito, que é a época da seca. Mas no período da chuva, isso aqui fica muito exuberante, muito bonito. Aqui, você perguntou da fauna, Souza, tem um peixe aqui. Eu tinha um aquário, há um tempo atrás, alguns anos atrás, que era um biótopo amazônico. Então eu tinha uns caras bandeiras bonitos.
E teve uma época que eu precisei viajar e precisei desmontar o aquário. E soltei um deles aqui. Esse bicho tá enorme aqui, né? Ele é um pouco tímido, tá escondido aí. Você pode jogar um pouco de ração pra ver se ele aparece? Ver se ele aparece. Demorado isso. Ele pega a raçãozinha, que é muito grande pra ele, né? Ele pega uma e se manda. Essas carpas são extremamente dóceis, elas comem na mão. Elas chegam muito próximas, são muito mansinhas. O bicho é um bitelo. Olha só, tem uma véu aqui, ó. Tem 3 carpas véu. Tem essa branca, tem essa prateada, que é o aladé. Tem as espadinhas aí, né? Tem umas dezenas de espadinhas. Umas matrizes grandes também de espada. Esses espadinhos aí já deve estar, sei lá, na sua 20ª geração. Eu coloquei na época que eu fiz o lago, eu coloquei 50 espadinhas. E é interessante que eu coloquei aquelas espadinhas vermelhinhos, né? Sanguíneos. E hoje já está aparecendo, eles estão voltando ao seu estado selvagem. Já começa a aparecer uns verdinhos. É muito interessante isso. Bom, pessoal, conhecemos o Lago do Ari, ali fora, aprendemos mais um pouco sobre uma grande variedade de plantas, vimos uma carabandeira gigante que está dominando ali. Agora nós vamos conhecer os aquários, porque o Ari não é só laguista, ele é aquarista e da linha high-tech, né, Ari? A gente tem umas plantas de alta demanda. Então, esses aquários, agora eles estão atingindo o auge da sua maturidade, né? Eles foram montados em janeiro, esses aquários. Então, são aquários recentes, mas que estão já estão com 7 meses, né? Então, já atingiram a maturidade da biologia. Esse aquário aqui é um aquário P45, então ele tem 45 centímetros de comprimento, por 30 de altura, por 30 de largura. E esse aqui é um aquário bola, tem 10,5 litros brutos, né? Vamos começar por esse aqui. Esse aquário aqui, inicialmente, ele era autociclante, mas eu comecei a ter problemas por sedimentação de matéria orgânica. Por mais que, durante as TPAs, eu fizesse um sifonamento fundo, eu percebi que não estava legal. Então, hoje, assim, os dois aquários, na verdade, tem um pouco maior na flora. Eu sou botânico, eu gosto muito de plantas, então, para mim, na verdade, a fauna é secundária. Tanto que esse aqui está com a molinésia apenas, ele já teve outros bichos aí dentro, mas essa molinésia está aí para fazer o trabalho de limpeza, porque teve um pequeno surto de algas filamentosas, né? E é um peixe excelente para comer algas e realmente assim tem uma limpada muito boa. Então aqui dentro, por que paleta, tem aproximadamente 11 espécies de plantas diferentes, né? A gente tem as rotalas, como a gente pode ver aqui. Essa aqui é uma rotala SPHRA. Aí tem essa de folhas fininhas aqui, que é uma Liminófila sessiliflora, uma planta de baixa demanda, cresce bem sem maiores recursos, né? Tem essa vermelhinha aqui, que é a Mania senegalensis, que é uma planta também de baixa demanda, cresce bem em aquário como esse. Tem essa samambaia aquática, que é aquela mesma que nós tínhamos lá no lago, que é a salvinha. Aí tem uma rotala macranda, red, que não está tão red aqui por conta da falta de CO2, de iluminação, né? Então, esse bola não tem CO2, não tem circulação. O que tem e o que não tem aí, professor? Não, na verdade, circulação tem. Tem um sistema de filtragem, como você pode ver aqui atrás, tem 2 lily pipes, né? Aqui tem o outflow, o inflow, e eu fiz uma espécie de gambiarra aqui. Liguei ele a um filtro, um mini canister. O que não tem é CO2. Ele até está com a mangueira de CO2 aqui, tem um difusor, mas esse CO2 está desligado. Eu perdi a mão uma vez e eu resolvi deixá-lo sem CO2. E aqui do outro lado nós temos esse aquário retangular, que já é um formato mais tradicional, né? E tem aquelas medidas que eu já comentei, um P45. Né? Aqui eu já tenho uma flora mais diversificada. Aqui eu tenho um carpete formado por Micrantemo tuide, que é o famoso Monte Carlo, né? É um carpetinho relativamente simples de ser mantido. Tem esses 2 musgos aqui, que é o Ficílios fontanus, na verdade tem 3 muitas dele. Tem uma Anúbia Bartelli valeriana que tá feinha, tá sofrendo. Eu acho que a iluminação não tá boa para ela. Acho que ela tá recebendo muita luz. Tem uma espécie de Bucephalandra aqui, é uma variedade, é a Brownie.
Tem uma outra plantinha interessante aqui no canto, é uma hidrocotile bipartita. Tem uma alternantra, essa vermelhinha, uma alternantra Reinec, variedade mini. E tem uma Staurogine, aquela verdinha lá atrás é uma Staurogine Happy, está atrás do termômetro. Aí, plantas de caule aqui, nós temos a Ludwigia arcuata, que é essa meio acobreada, como a gente pode ver aqui. Tem a Rotala macranda, variedade red, essa bem vermelha no meio. À frente dela nós temos a Amania senegalensis, que é essa mesma que tem na variobola. E aqui do lado, essa muda maior, é uma Rotala SPHRA. Quando ela está maiorzinha, né, ela fica até com as extremidades rosadas, é uma planta muito bonita. Então, e a fauna aqui é composta basicamente por tetra-limão, esse maiorzinho, tetras furguinhos, tem alguns neocaridinos aí perdidos, tem uma pomácea também, uma ampulária, e tem os tetras cardinais que estão ali atrás. À noite eles aparecem mais, tem uma mais pouco. E o fotoperíodo? O fotoperíodo aqui eu mantenho de 7 horas. Então, ele está ligado agora para vocês, mas ele inicia o fotoperíodo às 13 horas e se encerra às 22, sincronizado com o seu Pulsar. Bom, pessoal, então conhecemos aqui um pouquinho do lago do Ari, dos aquários plantados do Ari. Vamos começar uma campanha. O Ari merece ou não merece um aquário? Qualquer coisa que você quiser opinar, deixe aí nos comentários. Mas eu acho que ele está merecendo, né? Tá sendo um adepto bem Caxias, digamos assim. Ari, agradecer a sua presença. E o que mais você quer dizer para a turma aí? Às vezes ficou faltando alguma coisa. Nossa, eu só tenho a agradecer, assim, é uma satisfação muito grande estar aqui falando para o canal. Convidar aqueles amigos que estão namorando o hobby, querem entrar no hobby. Isso aqui é um hobby fantástico, né? Para quem é curioso, para quem gosta da natureza, de planta, de bicho, e gosta de observar detalhes, eu acho que não tem hobby igual. Né? Então, assim, por isso que eu acho que é tão viciante, né? Porque a gente começa com uma aquário pequeno e uma semana depois já quer ter 2, 3. Mas é um hobby muito bacana, né? E que une a família, agrega a família. Aqui em casa, por exemplo, tem cadeira de praia, eu boto as cadeirinhas aqui. Então, às vezes, ao invés de ficar na frente da televisão, a gente fica aqui de ver os aquários. Pessoal, e vou dar uma notícia boa. O nosso professor, nosso biólogo, mestre da UFG ali, vai estar de volta aqui no canal, porque tem muito assunto interessante para falar. E você já é nosso convidado para poder trazer luz a nós meros mortais, né? Às vezes ignóbios, porque vocês nunca viram um vídeo onde o aquarista fala o nome da planta e o nome científico. Quando você já viu um trem desse? Primeira vez, né? É por isso que o Ari vai voltar e vai estar aqui com a gente. Ari, brigadão, meu irmão, e até a próxima, viu? Pode me convidar para falar sobre plantas, que eu terei grande prazer. Já está convidado, né, pessoal? Valeu! Um abraço.